Você sabia que existem evidências que o primeiro europeu a chegar aqui no Brasil não foi Pedro Álvares Cabral? E o que deixa essa história ainda mais interessante é que esse europeu provavelmente desembarcou nas praias, que hoje pertencem à cidade de Fortaleza, no Ceará. Esse cara era o navegador espanhol Vicente Pinzón, que por causa de um erro gigante de navegação, acabou parando no Mucuripe, no dia 26 de janeiro de 1500. Ele foi o primeiro europeu a chegar nas terras fortalezenses, e ainda por cima descobriu o Brasil antes do Cabral. Vicente Pinzón, com a autorização de viagem na mão, saiu do porto de Palos de La Fronteira, no dia 19 de novembro de 1499. Ele e sua turma prepararam comida, bebida e mantimentos para uma frota de 4 caravelas. Eles eram cerca de 100 tripulantes, todos parentes e amigos, prontos para uma viagem que duraria mais ou menos 1 ano e meio. Depois de perder a estrela polar, uma estrela que ainda hoje é usada como referência para navegações, Pinzón e seus homens ficaram perdidos no meio do Oceano Atlântico, sem nenhuma estrela para se orientar. Eles navegaram rumo ao desconhecido, em uma direção que nenhum europeu tinha ido antes. Para piorar, uma tempestade os desviou da rota, mas eles conseguiram voltar. Depois, enfrentaram uma neblina pesada, navegaram mais 240 léguas, até finalmente chegarem ao porto do Mucuripe. Lá, eles tomaram posse do local em nome do Reino de Castela, e deram o nome de Santa Maria de La Consolación. Quando Pinzón viu as águas calmas da enseada do Mucuripe, ele fez uma sondagem para verificar a profundidade da água. Depois, ele e alguns oficiais foram até a praia em pequenos botes, procurando um rio ou uma fonte de água. Eles viram algumas pegadas humanas e se assustaram. Pinzón ficou 2 dias em terra, mas dormiu nas caravelas, e depois partiu no rumo nordeste, porque não encontrou água para reabastecer seus navios. Navegando sempre pelos ventos e correntes, uns 3 dias depois, ele encontrou a foz de um rio que chamou de Fermoso. Era a foz do atual rio Curu, a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza. A passagem de Pinzón pelo Mucuripe está bem documentada no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, e em mapas como o do cartógrafo Joan de la Cosa, que está exposto no Museu Real de Madrid. Quando Pinzón voltou a Palos em setembro de 1500, ele disse que encontrou no Mucuripe uma enseada tranquila, com uma praia de areias finas e brancas, cheia de árvores. Pouco tempo depois, os reis Fernando e Isabel nomearam Pinzón como capitão-governador da região, que se estendia do Mucuripe até o Amazonas. Mas a coroa portuguesa não reconheceu a nomeação nem a descoberta de Pinzón na costa cearense por causa do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, em 7 de junho de 1494, que definiu os limites das áreas de exploração entre os 2 reinos na América do Sul. Nessa divisão, as terras descobertas a oeste da linha imaginária seriam dos espanhóis, e as terras descobertas a leste seriam dos portugueses. O tratado acabou quando Portugal e Espanha se unificaram na União Ibérica. Alguns historiadores contam esses mesmos fatos, mas dizem que o local batizado por Pinzón como Santa Maria de La Consolación seria o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. E tem também historiadores que afirmam que essas histórias de viagens são totalmente erradas, e que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro europeu a chegar ao Brasil.